tive a idealização desse projeto há algum tempo e a minha intenção era que esse projeto fosse aplicado numa emissora de rádio, para ser sincero. Apesar de não ter a formação de comunicação, eu almejo sempre levar alguma fonte de conhecimento através justamente de diálogos, né? E como diria Jô Soares, nada mais interessante do que duas pessoas conversando e outras ouvindo, e também interagindo melhor ainda. Então, eu aproveito esse momento e agradeço já a você, porque assim, o momento atual que a gente vivencia, que a humanidade vivencia, reforça talvez essa nossa necessidade assim de fazer com que a gente possa, de maneira ampla e geral, ter alguns momentos de reflexão em relação à vida, em relação à sociedade. E essa forma de entendimento é uma observância assim mais reflexiva, né, do comportamento dos indivíduos, e que através dessa interação a gente possa assim ter uma maior reflexão em relação a tudo. E o momento é propício para que a gente aproveite Sim. esses momentos para isso. E você, sendo um cidadão com um amplo conhecimento, tanto na área da educação, também na área religiosa, também na área de especialidades de deficiência, entre aspas, de limitações, como é o caso de Libras, então eu achei oportuno convidar você para a gente iniciar essa empreitada aí nesse momento. Acho que primeiro é interessante reforçar essa tua fala quando a gente remota essa questão da Covid-19, que é esse momento que nós estamos vivenciando, talvez muito de nós ouvimos dos nossos avós, né, contarem vivências dos avós deles que eles já relatavam de outras epidemias, de outras pandemias vivenciadas por nossos antepassados. E diante das dificuldades que nós estamos nos deparando, nós temos que fazer desse momento um momento para a gente crescer. Mas, acima de tudo, um momento para a gente retomar práticas que nós havíamos acabando perdendo, em virtude da correria de trabalho, as nossas rotinas, ou por mesmo falta de costume, como sentar para conversar, ou se manter mais em casa, perto da família, né? Hoje nós estamos tendo uma nova oportunidade de estar mais perto das pessoas que nós gostamos, de ouvir mais as pessoas. Nós estamos aprendendo, retomando, né? É a valorização das pequenas coisas e das coisas simples, que são muito significativas. Então, assim, quando a gente vai tratar no âmbito educacional, eu acho assim que nunca se falou muito em progresso da educação nos avanços, mas eu acredito, eu digo a vocês e compartilho, que essa é uma oportunidade para nós, enquanto educadores, de nos familiarizarmos com as plataformas digitais. Porque talvez muitos de nós manipulássemos o celular, tenhamos o e-mail, Hotmail, Gmail, WhatsApp, Facebook, mas também muitos poucos somos o que utilizamos esses instrumentos, essas ferramentas no âmbito educacional para facilitar, né? Então, assim, é uma oportunidade que nós estamos tendo de usar de outra maneira, com outro direcionamento esses instrumentos, mas também de nos apropriarmos de novo. Não é que a gente saiba, porque na realidade a gente não estava preparado para essa situação, mas a situação exige que a gente se prepare agora, errando, mas com desejo de acertar. Certo. Ô Franklin, eu tenho observado aí, considerando, né, como a gente já iniciou, pautando aí essa questão do momento diferenciado, atípico que a gente está vivendo, mas assim, o que eu queria saber de você, você que hoje, né, você é um cidadão salgadense, hoje reside na cidade de Pocinhos, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E Eu queria que você, como convidado, você fizesse assim um breve histórico de sua vivência, você sendo um cidadão salgadense, hoje tendo que estar vivendo longe, né, na cidade de Pocinhos, e como você está lidando nessa cidade, como é que você está lidando com essa questão desse isolamento, entendeu? Como é que você está conseguindo, você que é uma pessoa muito família, é isso? Uma pessoa também muito religiosa e até a própria religião, que até dado momento era o nosso refúgio principal, e também passamos aí por um longo tempo sem poder usufruir desse refúgio de forma
presencial. Como é que você está conseguindo viver esse momento? Você que é um cidadão muito família e um cidadão muito religioso. Primeiro, com relação a essa questão da caminhada, do percurso que eu trilhei até chegar aqui, eu costumo dizer assim, que os meus primeiros passos, de fato, foram aí em Salgado de São Félix. Comecei substituindo alguns colegas, né, professores, que foram professores nossos, inclusive, os nossos colegas de trabalho. Tive a oportunidade de atuar em escola particular, na escolinha Arco-Íris. Eu atuei algum tempo lá, como professor de língua espanhola, professor de geografia, de ensino religioso. Na rede municipal de ensino e rede estadual também atuei. E tive uma caminhada boa junto à Secretaria Municipal da Educação no período de uns 9 a 10 anos. Né, e a minha primeira experiência assim, na rede municipal para valer junto ao município foi com um programa Ayrton Senna, onde eu trabalhava com uma outra colega, professora Ivanise, certo? Que era minha coordenadora e eu supervisor, e a gente acompanhava alguns professores com turma de alunos que estavam retomando o processo de alfabetização, né? Que era justamente a correção de fluxo. Eram aqueles alunos que tinham uma determinada idade, porém que não acompanhavam a série da qual eles deveriam estar. Então, esse programa, eles ajudavam para que esses alunos avançassem um ano ou dois, no processo seguinte, estando eles ou elas alfabetizados. Mas, assim, a caminhada de educação parte muito cedo, porque, assim, eu venho ter um histórico familiar de muitos professores, inclusive minha mãe. Então, a gente já tem essa inspiração dentro de casa. Tanto é que somos 4 filhos, todos formados, todos na área da educação, certo? E eu sempre gostei muito de estudar e adentrei na área da inclusão a partir de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, e a partir dessa minha formação pela UFPB, eu comecei a realizar concurso e o primeiro, né, Deus me possibilitou passar e eu assumi. Também havia passado em Itatuba, mas simultaneamente, assim que eu assumi Itatuba, aí chamaram Pocinhos, aí eu optei pela cidade de Pocinhos. Eu tenho uma coisa em mente, a gente tem um medo, sim, compartilho com vocês, tem aquele medo de você se distanciar da família, dos amigos, né? Porque a gente tem toda uma caminhada, todo um vínculo aí na nossa cidade. Então, quem já saiu de casa sabe o que eu estou falando. Eu já tinha passado por uma experiência de morar fora em Maceió, na época da experiência de seminário. Então, isso dá uma maturidade a gente, um discernimento para a gente suportar esse afastamento, né? Você sair da sua cidade para uma cidade onde você não tem nenhum vínculo, não tem nenhum conhecido. Mas também eu aprendi que a gente não pode temer de avançar em águas mais profundas. E o que é avançar águas mais profundas para nós? É a gente não ter medo de colher aquilo que a gente preparou, né? Então, a gente que estuda, você sabe que você é o cara que se esforçou muito, terminou sua graduação na UFPB, assim como eu, e você sabe que a gente estuda, mas a gente espera alcançar os frutos do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação. Então a gente não pode, numa hora dessa, a gente não pode olhar para trás, não pode ter medo. Não é que é fácil, porque eu compartilho com vocês, foram momentos assim bem difíceis, mas assim que ajuda a gente a nos torna mais sábio, né? A gente amadurece bastante, mas também a gente cria, constitui novas amizades, boas amizades que vão se somando e as pessoas vão percebendo em você, independente de onde você esteja, de onde você veio, vão percebendo da sua índole, do seu caráter, é, do seu profissionalismo, e é isso que vai prevalecer independente de onde você estiver. Né? O Deus é um só onde você estiver, seja em Salgado, seja em Pocinhos, seja em Campinas ou João Pessoa. E mesmo nós estamos distantes, mas a gente se mantém unidos, a família. A gente não pode perder o vínculo das nossas origens. A gente não pode esquecer o nosso ponto de partida, como dizia Santa Clara. Então, jamais eu vou esquecer de onde eu vim. Eu sou de Salgado São Félix, aí é minha cidade, aí eu comecei minha carreira profissional. Não sei dizer para vocês o futuro. Às vezes, alguns amigos perguntam, você voltaria? Eu digo, olha, está nas mãos de Deus, eu não posso falar isso agora. Né? A gente tem que viver o momento, lógico,
com a perspectiva de futuro, mas sem ter essa preocupação, até porque a palavra de Deus já disse que a gente não deve se preocupar com as coisas futuras, porque tudo é no tempo de Deus. Então, se o tempo de Deus me proporcionou, nesse primeiro momento, sair da beira do rio, né, e vir para uma área mais profunda, então ainda não é o momento de eu ir para outra margem. Eu acho que é aqui, nesse local, nesse momento que eu tenho agora a contribuir. Eu dei minha contribuição em Salgado São Félix durante a minha participação junto com outros colegas e com apoio na época do secretário da Educação, que era de Jailson, nós implantamos a sala de recurso multifuncional, que é essa mesma sala que eu atuo aqui em Pocinhos, como Libras. Agora sim, é Sei. difícil, é lógico, é difícil o distanciamento, mas em compensação, para as novas tecnologias não existe mais limite. O espaço geográfico ele foi superado pela tecnologia, porque ele nos reaproximou. Vamos, olha, você está aí na comunidade da nossa cidade e nós estamos aqui batendo esse papo, na conversa afiada, podendo compartilhar essas experiências. Com relação à quarentena, a mesma dificuldade que eu creio que a maioria de vocês em Salgado estão vivenciando, nós também aqui em Pocinhos estamos vivenciando, sim. É um momento novo, é atípico, como você colocou a princípio do nosso bate-papo, e exige da gente novas posturas, que nem sempre são fáceis, porque a gente tem que desconstruir hábitos que nós tínhamos. Por exemplo, quem é que gosta de ficar trancado? Ninguém gosta de ficar trancado. E nós que somos de interior, que temos o hábito de se juntar, de sentar, de conversar, de se visitar. E nós hoje estamos impedidos de fazer isso presencialmente. Né? O ato do abraçar, do apertar as mãos, que é tão simbólico, tão significativo para nós brasileiros. E hoje a gente tem, quando se encontra, no máximo tocar os cotovelos e um olá, um tchauzinho. Né? Então, é um novo contexto. Então, a gente não nasce preparado para isso, mas a gente vai se adaptando às circunstâncias e a gente vai vivendo e vai buscando mecanismos para facilitar a nossa qualidade de vida em meio ao que a gente está vivenciando. A gente não pode parar. Não é porque a gente tem medo do Covid-19 que a gente pode se desesperar. Mas a gente também não pode relaxar com relação a isso. E assim, eu sinto muita falta, e eu acredito que quem é de comunidade sente muito, porque assim, para nós que temos caminhada de igreja, você tem o seu trabalho, mas na igreja é um momento ímpar de vivência de comunidade, onde você se junta com os irmãos, onde você compartilha a palavra, onde você se alimenta da Eucaristia, para nós que somos católicos, para quem é evangélico, se alimenta da palavra. Então, assim, é um momento difícil para o cristão de uma forma geral, porque a gente está sendo cristão separado. Mas, em compensação, uma coisa que eu aprendi muito bonita é que nós estamos voltando à origem das comunidades cristãs. Nós estamos voltando a experimentar da igreja doméstica, a igreja do lar. Né? A nossa casa como espaço de oração, nosso quarto enquanto espaço de oração. Então é uma oportunidade que a gente tem. Ô Franklin, pegando esse gancho aí em relação à religiosidade, né? Nós estivemos juntos em vários momentos religiosos, né? Inclusive em algumas comunidades, como na minha aqui, onde eu resido, em Riacho dos Currais, e outras tantas por aí. Em meio a essas dificuldades, você que sempre foi religioso, como eu já havia dito, você tem conseguido colocar em prática a sua religiosidade de que modo? Assim, você acha que a sua religiosidade nesse momento ela houve uma tendência ao aumento realmente, aquela, como você falou, a igreja doméstica, essa percepção que a gente começou a achar que quanto mais eu ia à igreja, melhor, mas a gente tivemos aí um revés, né? Tivemos que olhar um pouco para nós realmente, para a igreja familiar. Você tem conseguido manter essa sua religiosidade de que modo? Para nós católicos, né, é assim que sentimos a necessidade de participar da missa, da Eucaristia, a gente sente bastante. Né? Porque somente agora, depois de 3 meses, longos 3 meses, 90 dias, é que nós estamos voltando aos poucos a participar da Eucaristia presencialmente. É muito estranho você participar do momento da missa pelo YouTube, pelo Facebook, né? É complicado.
A gente até via na TV, mas era uma opção, não era algo imposto. Então, nós tivemos que nos impor a condição de participar da missa em casa, através do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, né? Mas eu digo a você assim, a nossa fé ela não diminui. Pelo menos a minha não diminuiu, ela aumentou. Só que, por exemplo, no momento, até o final, até dezembro deste ano, eu estou à frente aqui, junto com minha esposa, da comunidade do nosso bairro, que é a comunidade São José Operário. Então, assim, a gente tem uma tarefa bem, bem difícil, que junto com o nosso conselho, porque não sou eu, só um conselho, é de motivar os nossos irmãos a manter a corrente de oração em comunidade e estimular aqueles que já vivem a oração em família, manter essa oração em família e não desanimar. Porque é natural que no momento da dificuldade que a gente fraqueje. É natural que no momento da dificuldade a gente tenha momentos de desânimo. Não é que a gente vai viver o desânimo os 7 dias da semana. Mas tem aquele dia que você vai estar cabeça baixa. Mas no outro dia você vai estar reanimado, porque vai ter um irmão da comunidade que através do WhatsApp coloca uma mensagem, coloca uma palavra e motiva, e você vê que vale a pena aqui dali. Que não tá tudo não está perdido. Que como eu digo, é a gente ressignificar o que está acontecendo, o que está acontecendo. Eu não tenho como impedir a existência da Covid-19. Não adianta a gente fingir conta que não está acontecendo. Mas como é que eu posso, enquanto cristão, vivenciar isso? Eu não estou falando nem só em família, porque a gente aqui em casa, a gente tem os nossos momentos de oração em família. Então a gente não perdeu essa rotina. A gente continua essa rotina. Só que eu digo, enquanto comunidade, como é que a gente poderia fazer isso? Então a dinâmica foi a seguinte que a gente encontrou. Dentro do grupo do WhatsApp, uma vez por semana a gente tem um dia do terço, a um dos irmãos entram, cada um reza um mistério, não pode participar todo mundo, né? Porque não tem como. Aonde tem o máximo de interação, um lê o evangelho, um partilha, aí um faz a intenção, tem o dia da celebração da palavra e a gente vai tentando fazer essa dinâmica para manter a unidade com a. Por quê? Porque quando tudo passar, se você não mantiver esse contato com os irmãos, vai ficar difícil de trazer eles de volta para a igreja. Para dentro da igreja. Só realmente aqueles que tiverem, que gostam mesmo. Mas aqueles irmãos que, porventura, for só por tradição, vão perder o costume. Porque a realidade, muitas vezes, que acontece é o seguinte: o pessoal vai para a missa, vai para a oração, vai para um culto, no caso que é evangélico, para questão de status, para questão de tempo. Então, assim, a gente tem que ter foco. A gente não ia para a igreja para cumprir tabela. Eu penso assim: a gente vai para a igreja porque a gente vai em busca de se alimentar da palavra, se alimentar da Eucaristia e buscando alimentar a nossa alma, crescer espiritualmente. Então, não é porque eu não estou indo na igreja que eu deixei de ser igreja. Então, eu tenho que continuar essa minha caminhada. Então, assim, uma coisa que eu compartilho a vocês: nós precisamos continuar a nossa subida. A gente não pode É parar no verdade, é meio do verdade. caminho. É verdade. Ô Franklin, eu queria só pedir a sua autorização aqui, um abraço especial aqui ao pessoal que está participando conosco, certo? Quero Tranquilo. mandar um abraço especial ao amigo Genário, amigo Anderson Gonçalves, também aquele alô ao amigo Polion, Rodrigo, Leila Maria, Djalmi, Andréa Cabral, Jaqueline, certo? Alcide Salvador, grande poeta Orlando Otávio, Félix Barbosa, Elinaldo, Juan Fonseca, Djalmi, Olha, Madison bacana. Robério, Gelceli, Roberto Silva, Miguel aí assistindo conosco esse bate-papo. Inclusive, Coisa boa. quero tá tendo uma receptividade muito boa desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa afiada, né? Aliás, afinada, não afiada, nossa conversa afinada, né? E o nosso amigo Anderson aqui está justamente concordando com você, exatamente, Franklin. Então, isso é um momento muito, muito, muito interessante, tudo isso que você está falando, e quero justamente aproveitar a recepção do pessoal aqui que está online com a gente, para dizer que os próximos programas, as próximas lives, ainda sem data marcada, ela está aberta justamente para pessoas que querem participar de um bate-papo comigo em relação a qualquer assunto, de maneira leve, suave, imparcial, sem vertentes filosóficas, né? E a gente vai aí
levar essa informação para todo mundo. E eu gostaria, Franklin, de fazer uma pergunta a você que eu considero oportuna. É o seguinte, a gente tem vivido um momento diferenciado, como a gente já havia conversado, né, e é notório, e assim, e há muitas polêmicas, muitas dúvidas em relação a esse momento. Então, nós temos a esfera científica, nós temos a esfera religiosa, nós temos a esfera histórica também, como você falou, já tivemos outras pandemias e a gente tá justamente fazendo essa comparação. Você, do, do ponto de vista religioso, científico e até histórico, pelo seu grau de conhecimento, como você enxerga essa pandemia, esse momento que a gente vive? Eu vou começar abordando o que eu escuto muito falar. E eu sempre acabo rindo porque eu acho interessante, mas ao mesmo tempo engraçado. Buscam justificar o surgimento da pandemia como um castigo de Deus, como uma ação de Deus sobre a humanidade para corrigir. Mas eu não vejo por essa vertente, não. Certo? Eu sempre digo assim, olha, pessoal, Deus, ele é Deus sempre. Então é o seguinte, Deus como amor e justiça, ele não vai encaminhar a humanidade uma doença para fazer sofrer, inclusive, as pessoas que são inocentes. Porque existe aquelas pessoas que levam a sério o momento, que se cuidam, mas que infelizmente estão tendo as suas vidas ceifadas. E quando você tem uma vida ceifada, de certa maneira você ceifa a família. Porque você desestrutura, porque a família não estava preparada. Porque as pessoas estão perdendo o direito, e eu compreendo a circunstância, o direito até de vivenciar o luto. As pessoas não estão tendo o luto assegurado, que é algo que é importante para o ser humano. Você vê aquele seu ente querido, você poder fazer uma despedida digna, e isso está sendo, estão sendo privados e privadas. E a gente compreende porque é uma questão de saúde pública. Mas aí o que é que aonde eu quero chegar? Vejam só. Nós temos que compreender que tudo que acontece, acontece porque antes ocorreram algumas ações. E que ações são essas? São as nossas ações. Somos nós, seres humanos, interferindo no ambiente. Então, o vírus, na realidade, eu acredito, é o que eu acredito, e sempre quando tem oportunidade eu converso, eu vejo ele como uma reação da natureza em virtude da ação humana sobre ela. Então, da forma como já existiu uma peste negra, uma gripe espanhola, e que foi superada, que foi vencida, lógico, eu também acredito que a gente escuta muito os cientistas falarem que a tendência é que quando você consegue chegar, estudar, chegar a uma vacina, chegar à cura de um vírus, né, ao controle de um vírus, a tendência é que a própria natureza, que aquele próprio vírus, ele passa, que é algo natural, você sabe, em relação à história explica isso, significa que aquele vírus ele tende a passar por processo de adaptação, que é o que a ciência coloca como mutação. Ou seja, ele vai ficar mais resistente, uma vez que ele fica mais resistente, os nossos remédios não conseguem controlar. Ou seja, quando ele volta no novo ciclo, é, uma perspectiva assim, como um médico, como um pesquisador da área, aí eu creio que ela volta mais resistente, mais forte, e o nosso organismo não está preparado para isso. Não está Ô, preparado para isso. ô, ô, Mas ô, Franklin. eu não vejo pelaquela linha, porque a gente percebe muito assim. Muitas pessoas já vi, é bonito, é emotivo, coloca aqueles copinhos coloridos, aí coloca que o outro representa Deus, aí vai mudando a cozinha. Gente, não é bem por aí, não. Deus, ele concedeu, se a gente acredita, os 7 dons, e dentre eles tem o dom da ciência. Então, Deus concedeu à humanidade a ciência, que é o discernimento, e dentro desse discernimento, eu acredito também, eu creio que é a cura através da medicina. Mas Deus ele já dá essa possibilidade do discernimento e da sabedoria do ser humano. Mas como é que você quer que Deus lhe cure se você não está se ajudando a parar a doença, a parar o vírus, a controlar o vírus? O que a gente está vendo no Brasil é uma invenção aonde você vê a medicina dizendo, gente, olha, é necessário que a gente faça isso e isso, e a população faz o contrário. Então, como é que a gente quer sair dessa pandemia? Franklin, essa, O que é que a gente vai essa, ver? A gente é, vai ficar isolado.
A gente vai realmente ficar isolado. uma questão cultural, né? Muito difícil, até porque nós vivemos num país onde culturalmente os hábitos são diferentes, né? Então, usar uma máscara hoje, para a gente aqui, é muito difícil. Isso era coisa que a gente via lá nos países asiáticos. Assim, apesar de tudo, apesar desse momento diferenciado, triste, que é um momento triste, né? Você observar um templo religioso é triste. Mas assim, você acha que depois desse momento, as pessoas sairão dessa problemática, pessoas mais, entre aspas, humanas? Eu vou utilizar as frases de Cristóvão Buarque essa semana numa entrevista que ele concedeu ao Globo News, que ele falava tipo assim, eu vou colocar em outras palavras, a questão do tratando da questão da esperança, né? Da esperança no sentido de espera e a esperança no sentido literal, né? De esperar e da coisa acontecer. Olha, eu até tenho esperança que mude, que a gente mude o comportamento, mude as nossas práticas. Tanto que a gente tá vendo, tá vivenciando, que a gente tá testemunhando através das notícias, sinceramente, a gente tá percebendo um retrocesso no comportamento das pessoas. Assim, a gente tá o seguinte, a gente não se coloca, a gente não está se colocando no lugar do outro. As pessoas não estão se colocando no lugar do outro, daquela família que perdeu um ente. Então, assim, enquanto não é atingido na nossa carne, o discurso é um. Quando é atingido, muda completamente. Então, a gente vai vendo as cenas. Então, isso assim, a gente espera, a gente quer acreditar de que nós vamos sair melhores, que a nossa população vai sair melhor. Mas, assim, diante do que a gente vê, diante do que a gente vem escutando nos jornais, seja televisionado, seja através do rádio, seja na internet, assim, é desanimador. Não é desanimar em Deus, mas a gente começa a desanimar no comportamento nosso enquanto cidadãos. É muito triste. Eu sei, ô Franklin, assim, no caso, vamos ser agora de uma pergunta bem prática e específica para você, que contextualiza muito bem essa problemática, tanto na esfera, né, até na esfera científica, também a citação que você fez aí em relação à mutação dos vírus, né, que temos vários vírus, e também na questão, como você falou, na questão religiosa, né, essa questão íntima do povo, da pessoa com Deus, e também do contexto histórico, fazendo referência aí justamente a outras pandemias. Mas assim, considerando todo esse seu apanhado de ideias aí, de formação que você tem, você se considera uma pessoa em relação ao momento atual otimista, pessimista ou realista? Eu me classifico como otimista pé no chão. Porque eu quero e creio que a gente vai passar, a pandemia vai passar, certo? Mas quais as condições que nós vamos estar? Vai depender dos posicionamentos das nossas escolhas agora. Eu sei. Eu acho que esse aí vai ser o divisor de águas. Ô Franklin, a gente sabe, como você já falou aí, vendo aqui o seu histórico, né? Sua formação aí, seu gabarito, né? A gente sabe aí que você abraçou realmente a causa dessa questão da inclusão através da língua brasileira de sinais, Libras. E já era uma condição já difícil, né? Dessa questão desse público, né? E quais são, na sua opinião, as maiores dificuldades para esse grupo inclusivo que você observa nesse momento? Porque já para nós, entre aspas, apesar de sermos iguais, mas para um grupo e Uhum. para outros tem diferenças, né? Tem diferenças no sentido, somos iguais, mas também somos relativamente desiguais, no sentido de oportunidades.
quais são os maiores desafios para você, quais são os maiores desafios para esse povo, para esse público, melhor dizendo, você que conhece muito bem a área? Olha, diante do contexto que nós estamos hoje, né, de um contexto, pelo menos quando a gente trata da questão educacional, de aulas remotas, é bem complicado. Por que é bem complicado? Porque a gente tem que considerar que a maioria das pessoas que tem deficiência, né, trazem uma deficiência consigo, muitas delas já têm a dificuldade, a demora para ter acesso à educação, porque muitas vezes não existe aceitação por parte da família. Né? A gente que mora no interior ainda percebe aqui e acolá, está mudando, está avançando, está progredindo. A gente já vê alguns avanços, sim, bem significativos. Mas aqui e acolá a gente ainda se depara com pessoas que persistem em não querer que os filhos deem continuidade a estudos. E, assim, no momento que a gente está remoto, é complicado. Por que é complicado? Eu digo a você. Porque a gente tratando de atendimento educacional especializado, que é um atendimento complementar e suplementar, que ocorre em um horário oposto ao do ensino regular do aluno, onde o objetivo não é trabalhar unicamente conteúdos, a preocupação não é específica conteúdo, não é facilitar, ajudar, mediar aquela aluna que tem deficiência, para que ele alcance autonomia, porque mais importante, eu posso até dizer assim, do meu ponto de vista, uma das coisas mais importantes que a sala de recursos garante à pessoa com deficiência é a possibilidade dele avançar para a sua própria autonomia. Ele perceber que ele, mesmo em meio àquela condição, ele consegue sim realizar alguma coisa, consegue sim fazer algumas coisas sem depender tudo de outras pessoas. Né? E a construção da identidade dele. Porque no meu caso específico, eu trabalho com alunos surdos. Então, quando a gente está apresentando Libras, que é a língua brasileira de sinais, a gente está possibilitando aquele aluno, aquela aluna também, ele compreender-se enquanto cidadão. Então, a partir da língua, no futuro, se ele almejar isso, se ele persistir, se ele perseverar, ele vai chegar onde ele quiser, aonde ela quiser. Certo? Agora, que existe a questão a nível nacional, políticas públicas, que eu considero que ainda deixa muito a desejar, pode melhorar, certo? Mas ainda falta bastante coisa. E eu acho que essa questão é a mudança de mentalidade das pessoas. Porque a gente olhar para uma pessoa com deficiência, de Valmir, a gente precisa mudar o olhar. A gente não pode olhar para a deficiência. Porque se a gente olha para a deficiência da pessoa, a gente vai achar que aquela pessoa não tem condição de fazer nada porque ela tem aquela deficiência. Até A gente tem porque que olhar para o indivíduo. até porque, Franklin, se a gente não tiver cuidado, a gente vê a gente começa a olhar como uma pessoa inferior, não é isso? E na verdade não é inferior. Ela apenas está em uma condição diferente, porém é igual a nós. Ela só precisa de uma observação melhor em relação à acessibilidade a certas questões, não é isso? Isso. Aí são palavras-chave que eu vou trazer para vocês, que é a questão da equidade, que a equidade é o seguinte, é as pessoas estarem no mesmo nível, aqui, ó, para ter acesso a isso aqui. Não é porque eu sou baixinho, vamos dizer que aí você vai colocar os tamboretes do mesmo tamanho. Você tem que colocar o tamborete de um tamanho que me possibilite ter a mesma visão do que a outra pessoa que é alta. Tá? E empatia. O que é empatia? É a gente desenvolver, despertar no nosso coração, na nossa mente, a necessidade de se colocar no lugar do outro. E se fosse eu, se fosse um filho meu, se fosse um irmão meu, qual seria a minha postura? Porque às vezes quando a gente é profissional, seja na saúde, seja na educação, às vezes a gente se nega, né? Assim, até se fazer um esforço a mais para ajudar essas pessoas, mas quando inverte a condição, quando é na nossa casa, aí a gente muda o posicionamento completamente. Completamente. Então, muitas das leis que nós temos, elas são muito bonitas, mas ainda estão bem difíceis de serem colocadas em prática. É porque a luta é grande. As pessoas com deficiência hoje, elas estão melhores articuladas. A comunidade surda brasileira luta bastante, reivindica pelos direitos deles. Então, existem muitas conquistas. Quais são as conquistas? Posso até compartilhar algumas com vocês, olha. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Onde traz
os direitos que eles vão ter, a questão do trabalho, a questão da educação, a questão de saúde, isso é importante, tudo está ali. Aí você tem leis específicas, hoje você tem uma lei que garante direitos específicos ao autista. Você tem a lei da Libras, que reconhece a língua brasileira de sinais. Você tem a lei que instituiu o professor de Libras, o instrutor e o intérprete de Libras, que antes não existiam. Acontecia sim, as pessoas atuavam, mas a profissão não era reconhecida. Então hoje existem regras, existe uma norma, né? A lei ela legaliza, ela organiza a coisa. Então, e fora outras que nós temos, a lei da acessibilidade, que a lei da acessibilidade ela vai apontando para outras coisas. Pois você hoje é perceptível a questão da legenda, da telinha com intérprete, sinalização com as plaquinhas nos ambientes, como em braille, o piso tátil, né, para o cego nos ambientes públicos, até as mudanças, quando se vai construir hoje uma estrutura física, um prédio, já se faz pensando nisso, porque existem regras, existe uma lei que assegura que tem que ter a porta, uma porta tem que ter um espaçamento específico, uma rampa, ela tem que ter um espaçamento específico que comporte circular um cadeirante. E a gente vai vendo isso. Mas não é 100%, mas já são avanços que são significativos, né? Porque antes era muito pouco. Ah, é verdade. Isso aí a gente é notório, né? Que houve avanços. Agora, quem realmente atua na área, especificamente na área, é que realmente consegue ver quais foram os avanços e quais são ainda as necessidades maiores, né, para determinada categoria. Franklin, a gente está chegando já ao final do nosso momento, do nosso grande momento, mas assim, antes das suas considerações finais, eu gostaria só de fazer uma pergunta a você, considerando que você tem um grande número de amigos, né, da parte religiosa, que conselho especificamente você daria hoje aos seus amigos e colaboradores, aqueles que estiveram com você durante muito tempo, enquanto você estava aqui conosco em Salgado, os amigos lá da igreja, os amigos das comunidades, que conselho você, como religioso, daria a essas pessoas aí para esse momento difícil que a gente está vivendo? Eu vou tentar lembrar, tem umas frases que elas podem ser bem motivadoras para a gente nesse momento. Primeiro, é a gente não perder de vista o nosso ponto de partida. Qual é a nossa referência? Quem é que a gente está indo buscar na igreja? Certo? Por que isso? Porque a igreja, além de ser divina, mas ela também é humana. Então, no meio do caminho a gente erra, no meio do caminho a gente se magoa, a gente se machuca, né? Então, assim, diante da pandemia, a gente está sentindo falta um dos outros. Isso é muito bom, porque até nesse momento está possibilitando a gente refletir como é importante a vivência de ser igreja, de a gente participar das atividades de comunidade. É muito fácil ser cristão em casa, ser cristão só com a família, mas você ser cristão, você ser irmão, na diversidade, aí é onde está a grandeza e a profundidade da experiência. É dizer para vocês que a gente não pode desanimar, que a gente tem que perseverar, que a gente tem que pedir constantemente a Deus que faça acampar seus anjos sobre as nossas casas, à frente das nossas vidas, para nos proteger, nos manter nos caminhos dele. Dizer que nós temos que levar uns aos outros palavras de motivação, de estímulo, porque o momento não é fácil, mas também a gente vai fazer uma leitura histórica dos primeiros cristãos. Os cristãos não tiveram vida fácil, a vida deles foi de muita perseguição e de muito sofrimento. Então, o que a gente está vivenciando, eu sempre remeto àquele momento lá do povo de Deus no Egito, ainda escravos, onde eles tinham a promessa de a terra para eles, e que na véspera deles saírem do Egito, Deus enviou o anjo, mas Deus orientou que eles marcassem a casa deles com um sinal, né, com o sangue de um cordeiro. E assim eles fizeram. Quem sabe não é a hora da gente renovar esse voto. É, isso aí. Simbolicamente, marcar a nossa casa, né? Marcar a nossa vida, a nossa família, nosso coração com esse selo. Que selo é esse? A armadura do cristão que diz Paulo. É se revestir, se alimentar da palavra dele, para estar revestido dela e pedir a Deus a graça do seu capacete, que é a sua proteção. Então,
quem se manter nesse terreno fértil, pode ter certeza, não vai ter Covid. A Covid pode até tocar, mas não vai ferir. E olha, Franklin, você pode É uma falar. possibilidade, mas diante dessa possibilidade nós temos uma certeza. Se, se porventura viermos a passar por ela, ou ela passar por nossa vida, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair com uma fé elevada. Porque diante do sofrimento, ainda assim, a gente reconheceu a graça de Deus. Então, acho que é por aí. Não é para a gente se desesperar, não. É para a gente rezar cada dia mais. Otimismo, né? Eu estou achando que você é otimista. Você é pé no chão, otimista. É mesmo. Ô, Franklin, é o seguinte, estamos chegando, né, realmente ao final do nosso momento tão especial. Confesso a você que para mim foi e é sempre uma satisfação conversar com você. Eu quero aqui só registrar o comentário de Anderson Gonçalves, né? Praticamente meu vizinho aqui, a quem saúdo toda a Um família, abraço Toninho e ao Sueleide. Anderson. Está justamente parabenizando a nossa iniciativa, elogiando a nossa conversa. Então, muito obrigado, Anderson. Também quero agradecer a participação de Rafael Mendes, grande Rafael, obrigado. Também Juninho Alves, a Rosiane Silva, a todos, a Márcia Selenes Carvalho, lá de Alagamar, se eu não me engano. Muito obrigado pela Opa, é bom, participação. bastante gente, hein? Muita gente aqui, não consegui ler o nome de todo mundo, mas tivemos aí uma receptividade muito, muito boa do pessoal Coisa e boa. realmente superou minhas expectativas. Não é que eu não tinha essa expectativa da aceitação do programa, mas assim, dadas as circunstâncias, a gente tem uma enorme possibilidade de assistir coisas, né, na internet. E as pessoas se dispuseram a compartilhar esse momento conosco. Então, aqui minha gratidão. E eu queria que você fizesse, Franklin, aqui antes que eu encerrasse, primeiro eu queria saber de você se eu posso deixar salva essa nossa conversa no Facebook, certo? Pode, com E certeza. isso. E uma outra questão, eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais. Você está aberto aí para você encerrar a sua participação. Também agradecendo sempre, mais uma vez, você de tão longe e a gente, por intermédio aí, quero agradecer a Poliana, né, sua cunhada, que me forneceu o seu contato, e através dela eu pude contactar com você e a gente junto realizar esse momento tão importante para mim. Acredita, é muito importante para mim. Ouvir pessoas como você, Zé, de um momento como este, para a gente conversar, ter a paciência de conversar comigo, e é muito importante para mim. E a gente dá continuidade ao projeto, se Deus quiser, e você sinta-se. Dessa vez eu lhe convidei, mas quando você achar que há necessidade de a gente ter uma outra conversa, você está aí, é só entrar em contato comigo e a gente marca novamente. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para os nossos telespectadores, tá bom? Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz, né, porque eu gosto de participar de ideias novas. É muito bom, é inovador, né? Você ter ideias novas é inovador. Porque, assim, muitos poderiam ter feito, mas o medo muitas vezes impede a gente de avançar em águas profundas. Então, é importante esses momentos, porque faz a gente parar para refletir até o nosso próprio eu, as nossas experiências, as nossas práticas, né? E com isso a gente só cresce. Porque quando a gente está partilhando, a gente também está aprendendo. É assim que a vida se faz. Né? É desse partilhamento e compartilhamento de experiências. E agradecer a cada uma que esteve conosco nessa noite, participando da nossa conversa afinada. Né? Que essa conversa afinada, ela não, eu acredito que ela não vai ficar restrita só essa primeira noite, mas que vocês possam participar nas outras noites que serão propostas, que certamente virão muito em breve. Falar da importância da gente aprender, da gente ter coragem de falar as coisas, de expor o nosso pensamento, porque muitas vezes nós somos pessoas inteligentes, que todos nós somos, mas nós temos medo de nos colocar. Não temos que ter medo de nos colocar, porque ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, e nem tão rico que não precise receber nada. E assim que se dá o conhecimento, se constrói conhecimento e saber. É nessa dinâmica que
que a gente caminha. Que a gente caminha aqui nesse plano. E assim, uma, uma frase, não é bem uma frase, uma colocação que eu vou trazer para vocês é da história dos porcos espinhos da floresta. Por quê? Interessante. Para a gente entender que o momento, como às vezes está num momento difícil, a gente precisa dar significado à coisa. E às vezes dói, às vezes é sofrido. E esses porcos espinhos na floresta enfrentaram uma grande nevasca. Nessa grande nevasca, eles decidiram se juntar. Só que vocês sabem qual é a principal característica do porco-espinho. Vocês se juntarem para tentar se manter aquecido durante a madrugada. No outro dia, pela manhã, eles perceberam que todos estavam feridos. Assim é a nossa caminhada na vida, no trabalho, às vezes em casa, na igreja. A gente sempre, no meio do caminho, a gente tem essas circunstâncias, essas situações. E eles decidiram para a segunda noite não se juntarem mais, não se unirem. Quantas vezes a gente faz isso? A gente se afasta, a gente se espinha e se afasta. Mas depois a gente percebe que sozinho a gente não consegue se aquecer. Sozinho a gente não consegue continuar. Então, quando eles decidem não dormir juntos, todos próximos, vem a madrugada, a nevada, muito frio, e chega o outro dia e eles percebem que alguns dos porquinhos já não tinham mais vida. E quantas vezes na caminhada a gente perde a vida? Não a vida em si, mas a alegria de viver, o sentido de fazer as coisas. É importante tudo que a gente fizer fazer com alegria. E mesmo de Valmir, quando a gente se encontrar numa situação que a gente faça uma coisa que não gosta, que não é o que gostaria de estar fazendo, mas que a gente faça com amor, como se estivesse fazendo para a gente ou para alguém da nossa casa. Então eles decidem, diante da situação de ter visto alguns porquinhos mortos, eles decidem se juntar novamente na terceira noite da nevasca. E com isso, eles se furam novamente, mas eles percebem que uma coisa, eles juntos, eles conseguem se manter aquecidos. Então é assim que nós vamos conseguir. A gente juntos, nós juntos, rezando um pelos outros, nós levando um aos outros. Não é a gente omitindo. Eu sou contra a gente omitir informação, dizer, por exemplo, que não, a pandemia não existe, que é gripezinha, que ninguém está morrendo, que é mentira, porque não é verdade. É a gente aceitar a realidade, mas, no entanto, a gente ser otimista, levar essas palavras, não deixar ninguém ficar de cabeça baixa, não deixar ninguém parar no meio do caminho. Porque a gente sozinho, de Valmir, e a vocês que estão em casa, nós até podemos chegar no destino final, aonde nós queremos, aonde nós planejamos, certo? Mas se a gente caminhar juntos, a gente vai chegar firme e mais rápido. Então, eu acho que são essas palavras para concluir minha participação. Agradecer a cada um de vocês que tiveram a paciência de me ouvir nessa noite. Né, que eu sempre digo assim, peço um pouquinho de paciência ali que eu falo muito. Agradecer a Divalmir pela confiança em abrir esse projeto, me lançando o convite. Desejar a você sucesso no projeto. E eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi. Eu também não sou radialista profissional, não. Mas passei pela Rádio de Salgado, como você sabe. E aqui eu fiz uma experiência que eu achei muito legal, junto com um colega, por isso que eu digo que tudo é válido. Quando ajuda a gente a crescer. Quando ajuda a gente a se tornar uma pessoa melhor. Nós fizemos uma web TV Mutuca. E foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, tudo que é para o nosso crescimento, tudo que é para motivar, tudo que é para alegrar, para ressignificar a nossa vida e a nossa história, pronto, é válido. Então, sucesso, parabéns, agradeço a cada um de vocês, desejo a vocês um bom descanso e uma semana repleta das bênçãos de Deus. Eu tenho dito, Franklin, que tudo que a gente faz que não prejudica a ninguém é válido. A gente tem que ter muito cuidado para não fazer nada que prejudique as pessoas, né? Mas aquilo que a gente faça e que se tiver que prejudicar alguém, que prejudique apenas a nós mesmos. Mas o ideal é que não prejudique a ninguém, nem a nós. Mas antes de você sair, eu queria registrar aqui a observação do amigo Miguel Silva, né? Miguel aqui de Salgado, nosso colega Miguel, está dando os parabéns para Um nós. abraço, Não Miguel. somos mestres, Miguel. Você também é um dos que aguarde, viu, o seu momento também. Tem um monte de amigos que eu considero muito e que têm a,
a engrandecer esse projeto, porque, como eu falei, é uma conversa. É um bate-papo informal, pautado nos assuntos que realmente vale a pena para nós, né? Certo? Então, Miguel, aquele abraço, muito obrigado. Obrigado a você. Também quero registrar a participação do amigo Valdinho Leal, lá de Campina Grande, né? Registrou aqui uma conversa muito saudável. Muito obrigado pelo seu comentário, Valdinho. Muita saúde e paz para você e toda a sua família. Também ao primo Fábio Motos, lá em Mogeiro. Muito obrigado pela participação. Também não posso deixar de registrar a participação de Beto Gomes, lá do Rio de Janeiro, né, esposo da minha prima Branca. Enfim, aquele abraço a todos que estiveram aqui conosco. E mais uma vez, Franklin, foi uma satisfação enorme estar com você aqui, certo? Você que teve a coragem, né, também de estar comigo hoje, nós que somos iniciantes, né, nesse projeto. E eu quero agradecer você de coração, agradeço a você em nome de toda a sua família, a quem respeito muito aqui em Salgado São Félix, viu? Então, aquele meu abraço, Deus lhe abençoe sempre, saúde e paz, e a hora que você quiser participar novamente, estamos à disposição, tá bom? Aquele abraço. Valeu!